Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos, amado. Deus abençoe a todos. Igor Bruno, Deus abençoe, Igor. Quem mais? Quem tá chegando aí? Gessi Cerqueira, Deus abençoe, Gessi. Felipe Polesca, Francisco Moreira, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos aqui de Campinas. Fábio Júnior, Deus abençoe, seja bem-vindo. Sandro, glória seja dada ao nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Maria Alice, Marcos Pereira, Manuel Wagner, sejam bem-vindos. Vai chegando, pessoal. Pessoal, por favor, fala para mim de onde você está nos assistindo, né? Qual cidade, qual estado que você está. Vamos interagir. Josué Rodrigues, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Marailde Carvalho, que mais? Malvinha Araújo, Fábio Júnior, filho da dona Alda. Fábio Júnior, filho da dona Alda. Fábio, daqui de Campinas, é? Se for da irmã Alda, dá um toque pra gente. Tereza Miguel, Deus abençoe. Marli Godoy, Elis, né? No caso, Eli Soares. Eli Soares, nome daquele radialista. Deus é justo só. Antônio Pereira, Rafael Firmino, Sandro, Antônio. Pessoal, fala pra mim de onde você está nos assistindo. Filho da irmã Alda. Fábio Júnior. Ué, é o Fábio. Fábio, filho da irmã Alda. Irmão do Marcelo, é isso? Eu conheço bastante o Marcelo, né? O Marcelo tá sempre aqui em casa. Estamos aí, às vezes, conversando sobre as criptomoedas, né? E a gente tá sempre junto, eu e o Marcelo. Mas você não tô lembrado não, viu? Você era o menor? Esse era o menor deles, eu acho, né? Porque eu conheço o Marcelo e o... Como é que era o outro, meu Deus do céu? Como é que é o nome do irmão do Marcelo, Sandra? Da Alda? Eu não vou lembrar agora o nome do outro rapazinho. Mas eu lembro de vocês na época da igreja, quando eu dirigi a igreja, que sua mãe era da nossa igreja na época. O Fernando, exatamente, Fernando. Deus abençoe, filho. Deus abençoe sua vida, viu? Fala, avisa aí pro pessoal aí, que eu tô na live toda segunda, quarta e sexta. Vem com a gente aí, com certeza vocês vão ser abençoados com a palavra. Hoje eu vou estar ministrando sobre comunhão e aliança gera vitória. Comunhão e aliança gera vitória. Quem vive em comunhão, quem vive em aliança com Deus, vai ter vitória espiritual. Não tenha dúvida disso, tá bom? Vai com certeza vai entrar nas mansões celestiais. Porque é o propósito de Deus para nossas vidas. E nós estamos falando sobre a jornada cristã de êxito. Como é que eu posso ter êxito na minha caminhada cristã? Por que muitas pessoas têm desfalecido? Por que muitos têm desistido da caminhada? Porque não têm cumprido os princípios do Senhor. Porque muitas vezes têm deixado de lado as coisas básicas do Evangelho, né? Os mandamentos básicos do Evangelho. Então é muito importante que a gente aprenda sobre isso, tá bom? Viu, Fernando? Fábio, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Manda um abraço para a Alda aí, para todo mundo, tá bom? Glória a Jesus. Sandro tá mandando aqui alguma coisa aqui que eu não entendi o que é, mas obrigado, Sandro. Deus abençoe sua vida, viu? Marlene Carneiro acabou de entrar. Quem mais? Fábio Júnior começou a seguir. Olha, obrigado, Fábio. Deus abençoe sua vida, viu? Na verdade, sua mãe chamava você de Juninho, agora que eu tô lembrado. Por isso que eu tô achando estranho seu nome, Fábio, porque eu lembro muito bem que sua mãe falava Juninho. Você é o Juninho. Deus abençoe. Glória a Deus. Ana Carvalho, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Glória a Deus. Wellington. Deus abençoe, Wellington. Quem mais? Querido, hoje é sexta-feira. Hoje é dia da gente entrar na live e interagir, participar, falar de onde vocês são, se possível, falar qual a igreja que vocês frequentam, entendeu? É muito importante. Hoje a gente tem uma interação maior. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de, praticamente, aí acabou a semana de trabalho, né? Para quem não é lojista, que como é o caso do Fábio aí, do Júnior. Porque o Júnior, eles têm uma loja de moto, então com certeza amanhã estão trabalhando também. Mas a maioria das pessoas não trabalham sábado, então vamos interagir aí, vamos se alegrar. Gerson Reis, Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Gerson. Glória a Deus. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Ó, Israel acabou de chegar. Israel é um discípulo da minha igreja aqui no Kauai. Acabou de chegar agora. Deus abençoe Israel. Graça e paz, meu querido. Shalom. Deus abençoe sua vida. Maria Senhora Santos, Deus abençoe. Silene, acabou de chegar também. Deus abençoe, Silene, seja bem-vinda. Irene Maria, seja bem-vinda. Edelson Gama, Adilson Henrique. Vai chegando, pessoal. Vai chegando e vai interagindo comigo. Falando de onde vocês estão nos assistindo.
Porque hoje a ministração é forte, querido. Nós vamos falar sobre comunhão. E isso tem sido pauta de discussão e debate dos dias atuais. Por quê? Porque está faltando comunhão entre os irmãos, está faltando unidade entre o povo de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Isso gera vitória. Quer ser vitorioso? Aprenda os princípios, pratique os princípios da palavra de Deus. Vitor Sena curtiu a live, Deus abençoe sua vida, Vitor. Mais alguém, Sandro, Osmar Barbosa, seja bem-vindo, Apolo, seja bem-vindo, glória a Deus pela vida de vocês. José Francisca ou José Francisco? Mas está escrito Francisca. Começou a me seguir, Deus abençoe, José, seja bem-vindo, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Olha, acaba de receber um selo de presenteador número 2. Deus abençoe, José Francisco. Deve ser Francisco. Manuel, Deus abençoe, Manuel, seja bem-vindo. Edinélio Santo Pulgas, Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Manuel acabou de entrar. Olha, Manuel do lado aqui do TikTok e Manuel no Kawaii. Rita Oliveira, Deus abençoe, Rita Oliveira, seja bem-vindo. Avane Guedes, Daniel Santini, 909. Sejam bem-vindos. Antônia Américo. Anthony, Deus abençoe, Anthony, louvado seja o nome do Senhor. Fala para mim, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo, vamos interagir. Que estado você está? Qual cidade? Né? Não é estado de saúde, não, é estado realmente geográfico. Raimundo Saldanha, Deus abençoe, glória a Deus. Silvane, Deus abençoe sua vida, Silvane. Sejam bem-vindos, todos vocês. Vamos interagir comigo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Nós precisamos aumentar a nossa base, né? Aí da nossa rede, para quê? Para que ela possa ir mais longe, para que essa palavra seja levada muito mais longe, se nós tivermos aí uma base forte. William Fornazi, Deus abençoe, William, seja bem-vindo. Antônio Silva, louvado seja o nome do Senhor pela vida do William e do Antônio Silva. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Rayana Oliveira, Maria Aparecida, aqui no TikTok, acabou de chegar. Sejam bem-vindas. Vai identificando para mim aí a sua cidade, o seu estado. E vamos junto aí até as 20 horas. Tereza Santos, Deus abençoe. Vera Lúcia Oliveira, Lívia Melo, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindas. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está aqui e Ele com certeza vai ministrar no seu coração essa palavra por meio do Espírito Santo. E você vai receber aí uma dose de alegria, de paz, que é transmitido pela palavra. Josimar Casa, seja bem-vindo, Deus abençoe. Edna, acabou de chegar. Neide Costa Cardi, Deus abençoe, Neide, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós estamos aqui na segunda, quarta e sexta, no TikTok, no Kawaii. Depois fazemos os nossos cortes e colocamos lá também no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no TikTok, no Kawaii, aqueles vídeos curtos ali para as pessoas estarem entrando em contato com a gente, tá bom? Então vamos comigo aí até as 20 horas. Não tenha dúvida que Deus vai falar no seu coração. João Marcos Ribeiro, seja bem-vindo. Glória a Deus, Marcos. João Marcos. Eu tenho um tio, né, falecido já, em memória, né? Que ele chamava João Marques, só que era João Marques dos Reis. João Marques dos Reis. Maria José acabou de chegar. Paloma Cristina, seja bem-vindas. André, Anilda de Almeida, glória a Deus. Lucas Pereira, seja bem-vindo, Lucas. Fala alguma coisa aí. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado que vocês estão nos assistindo. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de vocês nessa noite. Que Deus possa falar poderosamente ao coração de cada um. Múcio, luta de braço. Quem mais? Lia Pisolato, Santos 321, Priscila Mota. Sejam todos bem-vindos. Luta de braço, como está? Eu estou bem, e você? Glória a Deus. Cida Neves, 963, seja bem-vinda. Graças a Deus. Forever do Neto. Curtiu Streamer. Luta de braço, dizendo como está. Glória a Deus. Querido, boa apresentação. Hoje ninguém quis falar a cidade nem o estado. Eu estou assim até meio, né? Porque todo mundo chega já falando.
Eu tenho pedido para os irmãos, assim que vocês entrarem na minha live, já entra falando, olha, eu sou fulano de tal, sou aqui da Bahia, sou aqui da cidade de tal, sou aqui do Rio Grande do Sul. Tá falando, para quê? Para a gente interagir. A plataforma quer que a gente faça isso, e isso é contado, querido, nas visibilidades. Quando você conversa comigo, quando você fala comigo, a nossa live ela ganha relevância na rede. Por isso que é muito importante você falar, além de eu saber aonde nós estamos chegando. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos começar então. Já fiz a minha oração, eu já entro orando, né? Quando eu começo aqui, já entro orando. Então já orei. E agora nós vamos falar sobre a ministração de hoje, que tem o tema a comunhão e a aliança, né, gera a vitória, tá? Trazem a vitória. Você quer vitória espiritual? Você quer ser um crente abençoado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa onde a palavra de Deus tenha poder e autoridade sobre a sua vida? Então presta bem atenção nesse tema, que é um tema escasso. É um tema que as pessoas hoje têm deixado de lado, tá bom? Então nós começamos assim, olha, a comunhão com Deus fortalece a vitória. Olha só, 1 João 7 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, presta bem atenção nesse texto. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos entender que a comunhão e a aliança trazem a vitória para nós na caminhada cristã. Hoje, muitos dos crentes que estão vivendo aí uma crise espiritual, essa crise muitas vezes é falta de trabalhar essa questão da comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, tá entendendo? E também a aliança. A Bíblia deixa claro que Deus é um Deus de aliança. Nós precisamos ter aliança com Deus. O que significa aliança? Aliança é mais ou menos aquela ideia que hoje está sendo bem propagada na internet, a questão de pactos. Nós vemos hoje pessoas fazendo pacto com Lúcifer, com Satanás, para ficarem ricos. Pessoas que entram nessas suas organizações criminosas e fazem pactos, aliança ali dentro, com regras e determinações que eles têm que cumprir, que se eles não cumprirem aquelas regras, com certeza ali o pescoço vai rolar. É assim que funciona. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não queremos ter esse pacto, essa aliança com Deus. Quer dizer, a gente quer fazer a coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, quando dá. E não é isso. O Deus que nós servimos, ele não aceita esse descompromisso. Até porque há um compromisso de Deus muito sério com o seu povo. Quando ele envia Jesus na cruz do Calvário, isso foi firmado, um pacto, uma aliança com a humanidade, de que todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, automaticamente serão salvos. Então, houve um pacto, houve uma aliança feita ali. E isso é muito sério no reino espiritual. Só que os crentes de hoje em dia querem viver de qualquer forma, querem viver de qualquer jeito e querem ter vitória. Isso aqui é interessante. Querem viver de qualquer forma, de qualquer jeito e querem ter vitória. É impossível. Por isso que nós precisamos trabalhar esses temas que são tão importantes na nossa caminhada cristã. É comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos, tá entendendo? E é pacto, é aliança com o Senhor, é aliança com o princípio. Nós vamos ser amarrados os mandamentos do Senhor, de maneira que quando nós fomos aliciados para o mal, fomos chamados para praticar alguma coisa que está fora do princípio, a gente não tem força para desenvolver isso. Tal é a aliança que nós temos com Deus. Como, por exemplo, aconteceu com José, quando José foi ali pela esposa de Potifar, quando ele foi atacado por aquela mulher, quando ele foi, antes dele ser atacado, quando ele foi chamado para pecar, ele disse, pecaria eu contra Deus. Então, o pacto que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com Deus é tão forte que quando o pecado vem para nos seduzir, nós ficamos realmente numa encruzilhada e a gente acaba decidindo por Deus, pelo Espírito, pela palavra, por conta do pacto, por conta da aliança que a gente tem. Então é muito sério. A igreja precisa valorizar isso. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz nos mantém firmes. E a comunhão traz a purificação e a força. Então, na medida que nós temos comunhão, nós vamos nos enchendo. Na medida que nós temos comunhão, nós vamos nos fortalecendo.
No momento em que nós entendemos sobre o pacto e a aliança, mais nós temos poder para dizer não ao mal, ao pecado, às seduções do mundo. Amém? Sem isso nós não conseguimos. Se nós não estivermos firmados nas alianças com Deus, no pacto que nós temos com Deus, entendendo daquilo que nós falamos para Ele, que nós fizemos aquele pacto com Ele no altar ali do sacrifício de Jesus, se nós não entendemos isso, na hora que o mal chegar, na hora que o pecado chegar, a gente simplesmente cede. Muitos cristãos têm cedido com muita facilidade para o mal porque menospreza o pacto que ele tem com Deus, a aliança que ele tem com Deus. Amém? Então, olha só, é muito sério. A unidade, ela fortalece a comunidade. Salmo 133:1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha o que diz. Se você pegar o Salmo 133, vai falar de um ato, de unção do sacerdote, que dava a ele o direito de reclamar sobre o pecado do povo. Quer dizer, ele ia levar o sangue do cordeiro até o lugar santíssimo, aonde ali seria depositado por meio do sangue do cordeiro os pecados da nação. Então, quer dizer, sem o sacerdote cumprindo essa missão, o pecado continuaria na nação. E a Bíblia está dizendo que a nossa comunhão uns com os outros é tão importante como esse ato do sacerdote ser ungido para fazer esse trabalho. Então a Bíblia deixa bem clara, tá? Que até a bênção é ordenada nesse ato, no ato de comunhão. Quer dizer, quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou em comunhão com a igreja, com os irmãos, Deus libera a bênção sobre a minha vida. Deus libera a bênção sobre aqueles que estão debaixo da minha liderança. Deus libera a bênção sobre aqueles que estão ao meu redor, através da minha vida, por conta da comunhão. Então a comunhão é muito importante. A igreja precisa voltar a ter comunhão, entendeu? E ter comunhão é entender que todos nós somos seres humanos, todos nós vamos falhar, todos nós vamos errar em algum momento. O erro e as faltas e as falhas não pode ser um impeditivo para tirar o poder da comunhão. Nós temos que amar os nossos irmãos e muitas vezes perdoar em alguns casos para manter a comunhão firme. Amém, Jesus? É isso que a igreja precisa voltar a entender sobre aliança e sobre comunhão. A união gera proteção e prosperidade. O trabalho conjunto fortalece a igreja e o reino. Quanto mais unida a igreja estiver, mais o reino de Deus vai crescer. Sempre tenho dito aqui sobre a questão hoje tem sido uma dificuldade para a igreja, até mesmo trazer pessoas para dentro da igreja. Por quê? Por conta dessa falta de unidade, dessa falta de comunhão entre os irmãos. Tá? Só que quando a igreja começou, em Atos dos Apóstolos, em Atos 2, a Bíblia diz, depois da descida do Pentecoste, que se formou ali então uma comunidade da fé. E essa comunidade da fé, ela não precisava evangelizar, ela não precisava entregar folheto, ela não precisava sair de casa em casa pregando para chamar as pessoas. Não. Embora fosse uma ordem da pregação de Jesus, de casa em casa, de dois em dois, tal, mas quando a igreja começou, o poder da unidade era tão forte, que eles não precisavam ir para chamar as pessoas vinham, as pessoas queriam estar, as pessoas queriam estar junto na comunidade da fé. Por quê? Por causa da comunhão, por causa da aliança que eles tinham com Deus. Era tão forte a aliança e a comunhão que isso atraía pessoas todos os dias. Todos os dias chegavam pessoas novas. E é isso que nós precisamos entender. A igreja, ela precisa voltar a esse princípio de unidade, de comunhão, de aliança. Nós precisamos voltar. Amém? A aliança com Deus garante proteção. Êxodo 19:5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Êxodo 19:5. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, se vocês guardarem a minha voz, se vocês obedecerem a minha palavra, tá? Se vocês guardarem a minha aliança, então vocês sereis minha propriedade peculiar. Amém? Então, se para você ser de Deus, você tem que guardar os mandamentos. Jesus diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então, Deus está dizendo, como é que você se torna propriedade exclusiva de Deus? Quando você guarda a aliança, guarda o pacto que você fez com Ele. Você luta por esse pacto, você paga o preço desse pacto. Jesus pagou um preço de sangue. Nós precisamos pagar um preço também de comunhão, de renúncia, de abrir mão do pecado, abrir mão das nossas vontades,
tão somente para servir o Senhor. E se nós fizermos assim, Deus diz, vocês sereis minha propriedade peculiar. Vocês serão meus. Imagina o que Deus está dizendo. Se você é de Deus, se eu sou de Deus, o diabo não toca, diz a Bíblia. Satanás não vai poder tocar. Amém? Gabriela Almeida está dizendo, pastor, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Gabriela Almeida. Clamamos por ação do céu sobre a vida da tua filha. Entendemos que o Senhor conhece o coração dela, conhece o histórico de vida dela. E nós clamamos pedindo uma ação, uma intervenção, uma ajuda, um socorro dos céus. Que o Senhor venha sobre ela e toque profundamente na sua vida. Arranca todo o mal, todo espírito das trevas, todo espírito maligno que tem se levantado contra a vida dela e traga sobre ela uma unção de conquista nessa noite. Conquista de bênção, de milagres e de vitória na sua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Gabriele. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Se você quiser reportar para mim aonde você está nos assistindo, faça isso. E eu estarei falando para todos aqui, tá bom? Nós estamos com 2 plataformas abertas aqui. Nós temos com o TikTok e o Kawaii. Então, na medida que você for falando, a gente vai estar reportando para todos. Então, amado, precisamos fazer isso. Guardar a aliança. Lutar pela aliança. Pagar o preço da aliança. A aliança sempre envolve os dois lados da moeda. Do lado de Deus, ele mandou o Cordeiro, que é Jesus. Do nosso lado, nós temos que entregar nossa vida. Nós temos que pagar o preço do mandamento, dos ensinamentos que Jesus nos deu e das alianças e também de todo o fundamento que ele nos manda cumprir. Nós precisamos fazer isso, tá entendendo? Para quê? Para que nós nos tornemos propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Para que Deus olhe para você e diz, esse daqui ninguém toca, essa daqui ninguém toca, porque ela é minha, ele é meu, entendeu? Ele guarda a aliança, ele guarda o pacto, ele cuida da vida dele. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um vídeo e num vídeo, uma reportagem de um cantor famoso, se não me falha a memória, acho que era o Zeca Pagodinho, e eles falando sobre as alianças que ele tem lá com as entidades dele. E, de repente, eles falaram um negócio lá, ele falou assim, olha, se eu não for bem lá, eu não vou bem aqui. Falando sobre as ordens que ele tinha que cumprir lá dentro da crença dele. Tá? E é incrível que as pessoas que são umbandistas, candomblecistas, luciferianos, satanistas, eles entendem isso. Eles entendem e levam muito a sério, porque eles sabem que não pode brincar com isso. Mas o cristão não. O cristão leva de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Se der, vai, se der, não vai, se der, faço, se der, não faço, quando der, eu faço, quando der, eu vou. Como é que nós vamos nos reportar diante de um Deus, que nós temos uma aliança com ele dessa forma? E aí, na hora que vem uma crise, na hora que vem uma dor, na hora que vem um problema, a gente diz, Deus, Deus, me ajuda. E Deus não ajuda. E aí a pessoa reclama, mas Deus, por que você não me ajudou? E Deus diz, você guarda a aliança? O salmista, ele deixa claro no salmo, ele diz assim, que no dia da provação, o Senhor me guardará no teu pavilhão. Tá entendendo? O Senhor me esconderá debaixo em cima da rocha, debaixo das suas asas. Então você vai ver tantas vezes o salmista falando isso. Por conta da aliança. Deus não tem como nos proteger se nós não estivermos em aliança. Se nós não andarmos em aliança. Se nós negligenciarmos a aliança que nós temos com Ele. E como é que eu negligencio? Princípios. Todas as vezes que eu vou contra o princípio, eu estou negligenciando a ordem, a voz de Deus. E na hora que o problema vem, eu clamo por Deus, e aí ele não responde. Por que ele não responde? Porque nós estamos fora da aliança. Então é muito sério isso, porque o pessoal das trevas sabe disso, eles entendem isso. Eles sabem como é que o negócio funciona. A Bíblia até diz que os filhos das trevas são mais zelosos do que o filho da luz. Porque os filhos das trevas não brincam com isso. Eles sabem que se eles pisarem na bola com as entidades dele, a coisa vai ficar ruim para eles. Mas o cristão não. O cristão quer pisar na bola com Deus toda hora, todo momento, todo tempo, e dizendo, Deus perdoa, Deus não sei o quê, Deus... entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos brincar com a aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor. Se você quer prosperar na sua caminhada cristã, se você quer ter uma vida cheia de Deus, se você quer que Deus fale no seu coração, se você quer ser visitado pelo Espírito Santo, se você quer que Deus fale com você através de sonhos, de visões, através de pessoas, através da palavra, você precisa manter a sua aliança.
Sem a aliança, não tem como. Eu preciso ter aliança com Deus e preciso ter aliança com as pessoas. Eu preciso ter aliança com homens de Deus. Eu preciso ter aliança com o trabalho do Senhor, com a obra do Senhor. Eu preciso ter aliança com essas coisas. Eu não posso viver descompromissados. Nós estamos aqui para cumprir propósitos. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Nós somos dispenseiro do reino. E nós temos uma aliança com Deus. Nós somos contratados, chamados pelo dono da seara para administrar uma colheita. E nós não podemos fazer isso de forma negligente. Amém, Jesus? É aliança, querido. Ou você valoriza isso, ou você, na hora que clamar a Deus, não terá resposta. E Deus seja bem claro para você. Por que que na minha aliança você brinca? Por que que na minha aliança você faz do seu jeito? E na hora que você precisa, você quer o socorro presente. O socorro presente no momento da angústia só virá se nós tivermos aliança. Porque Deus só cuida dos dele. Entendeu? Deus não vai cuidar de alguém que não é dele. Amém, Jesus? Então é muito sério nessa noite. Toma cuidado. Tá? Não brinca com o reino. Não brinca com o reino. Sirva a Deus e sirva os seus irmãos. Sirva a Deus e sirva as pessoas. Deus nos chamou para isso. Nós estamos aqui para causar essa diferença. Para ter aliança com Deus e aliança com as pessoas. E viver em comunhão com elas. Comunhão, o que é comunhão? Comunhão é compreender, comunhão é perdoar, comunhão é discipular, disciplinar, comunhão é estar juntos, tá entendendo? No momento bons, no momento ruins. É tipo meio casamento, né? Casamento, quem sabe, quem tá casado sabe do que eu tô falando, né? É na doença, é na alegria, é na tristeza, enfim, em todos os momentos, quem tá casado. Tem que segurar o BO ali. Entendeu? Na aliança, a mesma coisa. Aliança com Deus e aliança com os irmãos. Nós não podemos distanciar disso. Isso aqui é um pacto que foi feito. E nesse pacto foi exigido esse tipo de ação, esse comportamento. Se nós mudarmos isso, nós estamos mudando as características do reino. E aí, na hora que nós clamarmos a Deus numa situação difícil, Deus não ouve. Ou se ele ouve, mas ele não ajuda, ele não vem. Por quê? Porque não é dele. Ele diz, olha, você só vai ser meu se você andar na luz. Você só vai ser meu se você cumprir a palavra. Aí vocês sereis minha propriedade exclusiva, peculiar. Amém? Então toma posse disso nessa noite e para de brincar. Para de fazer as coisas de qualquer jeito. Deus requer de nós que nós tenhamos um procedimento correto na sua presença. Amém, Jesus? Guardar a aliança traz privilégios divinos. Se Deus tiver que abençoar uma pessoa que serve a Ele com fidelidade, um outro que não serve a Ele, aí quem que Ele vai cumprir? Na vida de quem que Ele vai trazer a bênção? Na vida daquele que é fiel. Olha o caso de Davi e Saul. Saul foi infiel, Deus rejeitou. Davi foi fiel, mesmo errando, mas porque ele era aquebrantado, porque ele era fiel, Deus abençoou a vida dele, Deus perdoou ele. Então deve estar claro, a Bíblia inteira, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. A Bíblia está claro de exemplos e mais exemplos sobre as pessoas que vivem em comunhão com Deus, se elas realmente estão de comunhão com Deus, mesmo quando elas falham. Deus restitui, Deus levanta, Deus restaura, Deus renova. Deus traz à tona de novo, Deus traz a vida novamente. Então, toma posse disso nessa noite. Guarda a sua aliança, guarda a sua comunhão. Tá? Não fica aí falando mal de A e B, não. Tem um monte de crente hoje, né, na internet falando mal de pastores, mal de igreja, mal de liderança. Essas pessoas todas estão fazendo isso totalmente errado. Ah, eu estou denunciando, eu estou isso, estou aquilo. A pessoa nem sabe o que ela está falando. Ela nem sabe se é aquilo mesmo, se é verdade. Qualquer mentira que alguém contar na internet aí, na boca desses repercute como se fosse, entendeu? Agora, as coisas boas que estão acontecendo no meio do reino de Deus, ninguém fala. As casas de recuperação que tem, as pessoas que são recuperadas nas casas de recuperação, os trabalhos que são feitos com lar de velhinho, com crianças abandonadas, a igreja distribuindo cesta básica para as pessoas que estão passando necessidade, isso não é falado. Mas o erro de um aqui, um erro dali, é reportado na internet e a pessoa faz um canal para ter views, para falar tudo isso aí, achando que isso está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Não está. Por que não está? Porque a pessoa não está sendo honesta no reino. Ela está denigrindo a imagem da igreja. Ela está atrapalhando o plano e o projeto de Deus na vida de outras pessoas. Porque se as pessoas já têm uma repulsa em relação à igreja, com essas falas que está tendo por aí, dessas pessoas que não têm comunhão nem com Deus nem com a igreja, o que vai fazer? Vai afastar esses outros que estão chegando. Então é muito sério, nós temos que tomar muito cuidado, tá entendendo? Com o que a gente fala aqui na internet. Nós não estamos aqui para poder
ajudar Satanás a acabar com o propósito da igreja. Nós estamos aqui para alimentar a igreja, para fazer com que a igreja cresça, para fazer com que o povo de Deus amplie a sua visão de Deus. É muito maior do que um CNPJ, é muito maior do que uma entidade religiosa o que nós estamos fazendo. Nós servimos a Cristo, e Cristo quer a igreja unida. Cristo quer a igreja em comunhão. Comunhão com a igreja e comunhão com Ele. Está entendendo? E aí a vitória vem. Amém, Jesus? Então guardar a aliança traz privilégios divinos. Todas as vezes que nós guardamos a aliança, nós entramos na mira da bênção. Logo, logo, Deus disponibiliza algo novo para nós, abre portas de oportunidades para nós, por conta da aliança. A aliança é muito importante, né? Até as pessoas aí que têm essas crenças diferentes, aí, como a casa da maçonaria, aquela unidade deles lá beneficiam muitas outras pessoas ali dentro, mostrando que realmente a aliança, a unidade, ela tem o potencial de abençoar vidas. Tá entendendo? Então nós precisamos fomentar, nós precisamos trabalhar isso, orar para que a igreja continue cada vez mais unida, cada vez mais em aliança, porque é isso que vai trazer a bênção. É isso que Deus deixa claro no Salmo 133, que estabelece ali a bênção. Deus não traz bênção no meio de confusão, no meio de separação, no meio de divisão. Nunca foi o propósito de Deus que isso acontecesse. Amém, Jesus? A aliança nos dá autoridade espiritual. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. O que dá essa autoridade? É a aliança. O fato de nós fazermos aliança com Deus, nós levamos o nome de Deus. Quando Abraão faz um pacto com Deus, e ele recebe o nome de Deus no nome dele. O nome dele era Abrão, mas Deus colocou o nome dele no nome de Abraão. A partir daquela aliança que ele fez, Abraão agora deixou de ser Abrão para ser Abraão. Tornou o representante direto de Deus. Então a aliança nos dá essa autoridade de sermos representantes de Deus. Aonde formos, as pessoas não nos reconhecerão como nós mesmos, mas elas nos reconhecerão como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, como ministro de Deus, por conta da aliança. Então é muito importante, a mesma coisa um sacerdote das trevas, onde eles chegam, eles são reconhecidos como aquele sacerdote filho de não sei de quem, ligado com não sei quem. Por quê? Porque eles têm uma aliança com aquela entidade. Mas nós não, nós temos aliança com Deus, nós temos aliança com Jesus, com o Calvário, com o sangue derramado na cruz do Calvário. Então onde formos, as pessoas vão reconhecer-nos como aquele representante dos céus, aquele representante de Deus, de Jesus. E é por isso que Satanás treme, porque onde a gente chega, nós temos poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. A Bíblia diz: se beber alguma coisa mortífera. Olha o Cícero aí. Deus abençoe, Cícero. Seja bem-vindo, meu querido. Professor Cícero, de hebraico, grande homem. Então, nós vamos ver aqui a Bíblia ensinando isso todo o tempo. Mas como é que eu tenho esse poder? É aliança. Se eu tenho aliança com Deus, eu tenho esse poder. Se eu não tenho aliança com Deus, eu não tenho esse poder. Por isso que muitas pessoas não conseguem expulsar demônio. Não consegue. Por que não consegue? Porque não tem aliança com Deus. Porque fica brincando, fazendo as coisas de qualquer forma, vivendo de qualquer jeito. Não podemos. Nós que temos aliança, precisamos zelar pela nossa aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eduardo Ricardo. Deus abençoe, Eduardo. É verdade mesmo, pastor. Deus abençoe, Eduardo Ricardo. Glória a Deus. Então precisamos cada dia mais fortalecer a nossa aliança. Olha o Sandro Santos acabou de chegar aí. Ó. Deus abençoe, Sandro. Deus abençoe sua vida. Então é muito importante nessa noite nós tomarmos posse. A autoridade, ela vem por meio da aliança, e na sequência da aliança, da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja de Deus, com os filhos de Deus, com os irmãos. Vocês não estão entendendo o que eu estou ministrando aqui? Você nem quis falar para mim que igreja você frequenta? Muitos aí estão até parados de frequentar a igreja e tem que voltar. Tem que voltar, você precisa voltar à comunhão dos santos. Mas se percebe que vocês estão me ouvindo como se eu estivesse na igreja de vocês? Por que vocês estão me ouvindo com tanta facilidade assim? É lógico que de imediato dá uma repulsa. Você vai falar: eu vou ver o que esse camarada vai falar. Aí na medida que você vai ouvindo as falas, a conversa, você vai entendendo: puxa vida, tá coerente com a palavra, tá certo. Você acaba dizendo: puxa, esse aí realmente é meu irmão, isso aí é um líder, um homem de Deus, tá falando realmente as coisas de Deus. É assim que acontece. Quantas vezes aqui, ó, a gente vê várias pessoas estão pregando na internet. Tem uma irmã aqui mesmo que prega aqui, eu já vi fã dela.
A irmã prega que é uma potência. O jeito que ela... Eu não lembro o nome dela aqui agora, mas eu ouvi ela pela primeira vez e falei, vou ouvir essa irmã pregar aqui. A irmã pregou, eu falei, cara, que coisa linda. E comecei, já inscrevi no canal dela e estou assistindo ela direto. Então, a gente sabe, porque o nosso espírito, ele tem comunhão, ele se alinha com aquele espírito que está realmente servindo a Deus de verdade pela palavra. Tá entendendo? Então, essa autoridade, essa comunhão, ela vem de Deus. Essa autoridade vem da comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, você começa a pregar, as pessoas que têm comunhão com Deus identificam com aquela palavra. Diz, puxa vida, essa palavra aí está certa. Isso que o irmão está falando aí está correto. Está entendendo? Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Então olha só, a autoridade, ela vem da comunhão com Deus, ela nos protege contra os ataques espirituais. Você não tem noção de quanto a armadilha Satanás cria para nos derrubar todo o tempo. Principalmente aqueles que dizem ter comunhão com Deus e aqueles que dizem ser pessoas que querem viver uma vida santa, em comunhão com Deus e com a igreja. Satanás vai tentar todo o tempo destruir essas pessoas, fazer com que elas se decepcionem com pessoas, entendeu? Mas cada vez que alguém me decepciona, mais eu confio em Cristo e mais eu entendo que a palavra de Deus é verdade. Porque a Bíblia diz em todo o tempo, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O homem pode falhar comigo, mas Deus jamais, nunca falhará. Então a palavra está muito certa e eu tenho que amar essa pessoa, mesmo tendo falhado comigo, porque a palavra diz que ela iria falhar em algum tempo, porque ela é humano. E eu preciso ter esse discernimento e esse conhecimento e essa maturidade. Tá entendendo? Não exigir das pessoas algo que elas não podem me dar. As pessoas só podem te dar algo que elas têm. Elas não podem dar algo que elas não têm. Então, se elas não têm algo para te dar, se ela se decepcionou, é porque ela não tinha, entendeu? Algo maior para te dar. Por isso que ela trouxe a decepção. O que você vai deixar de amar menos? Não. Continua amando do mesmo jeito, só que aprenda a confiar somente em Deus. Tá entendendo? Aumente a sua confiança em Deus. Busque mais no Senhor. Porque as pessoas precisam de homens e mulheres que estejam realmente definidos na caminhada cristã. Que não se deixa levar por sentimento e nem por situações, mas tão somente guiado pela palavra. Amém? A comunhão, ela gera crescimento espiritual. Colossenses 2:6-7 diz, portanto, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. Então olha só o que a Bíblia deixa claro para mim aqui. A comunhão gera crescimento espiritual. Quanto mais comunhão você tiver com Cristo, quanto mais comunhão você tiver com as pessoas, mais você vai crescer espiritualmente. Porque você vai amar as pessoas não pelas qualidades delas. Você não vai amar as pessoas porque elas são perfeitas. Não, você vai amar as pessoas porque o Evangelho diz que você tem que amar as pessoas. A nossa natureza e as nossas vontades, ela se curva diante do princípio estabelecido. O que Deus manda, o que Deus fala, passa a ser ordem para nós. E o resto é resto. Então isso é um crescimento tremendo. Porque você não vai depender das condições, nem das situações desse mundo para ser feliz, para ser alegre, para ser definido, para ser decidido, para ser resolvido. Não. Você depende só do Evangelho. Se o Evangelho diz que é assim, acabou. Amém, Jesus? Então, crescimento espiritual. Como é que eu consigo esse crescimento? Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Independentemente de quem eles são, do que eles fazem, do que eles deixam de fazer. Amém? Eu não posso definir as decisões que as pessoas vão tomar. Eu posso definir as decisões que eu vou tomar. Mas as que as pessoas vão tomar, não. Entendeu? Então eu não posso deixar de amar uma pessoa porque ela erra. Não, porque eu também erro. Então a comunhão gera crescimento espiritual. E é isso que nós precisamos entender nesta noite. Permanecer em Cristo fortalece a fé. Cada vez que nós estamos mais ali próximo de Cristo, vivendo em comunhão com Ele, a nossa fé vai aumentar. A nossa fé vai aumentar. Quem aceitou Jesus há muitos anos atrás e não parou, mas entrou realmente na caminhada, em comunhão com Deus, em comunhão com os santos, com certeza essa pessoa hoje está ampliada. A visão espiritual dela hoje está polida. Ela está amadurecida na caminhada. Agora, aqueles que correram, né, dos momentos de luta, de dificuldade, de confronto de alma, de relacionamento, que de alguma forma teve algum problema, eles paralisaram. Ficaram amortecidos, muitas vezes com a ira no coração, com mágoas, com marcas profundas na alma, e não consegue deslanchar, não consegue caminhar, porque não consegue perdoar,
entendeu? Não consegue voltar atrás e tentar viver em unidade com essa pessoa. Então tudo isso é muito importante você entender, tá? Que a comunhão com Cristo, ela fortalece a tua fé e faz com que você amplie, com que você cresça, tá bom? A gratidão e as ações práticas mantêm o crescimento. Então nós somos chamados a viver o evangelho não de religiosidade, mas o evangelho de palavras, mas também de obras. Eu tenho que falar, mas eu também tenho que viver. Quando eu falo e vivo, o que acontece? Haja um crescimento. Uma pessoa que só fala do evangelho, mas não vive o evangelho, ela não cresce. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela é um tolo. A Bíblia diz, olha, a quem eu vou assemelhar o homem que ouve as palavras e não pratica? Como aquele que construiu a sua casa na areia. Ele é um tolo. Mas a quem eu vou assemelhar aquele homem que ouve e pratica? Aquele que construiu sua casa na rocha. Então, quando eu falo de amor e vivo o amor, eu cresço. Quando eu falo de perdão e vivo o perdão, eu cresço. Quando eu falo de comunhão e vivo a comunhão, eu cresço. Tá entendendo? Quando eu falo de aliança, pacto com Deus, e vivo essa aliança, esse pacto com Deus, eu cresço. Porque eu caio na graça do Senhor. E eu entendo que eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa especial para Ele, porque eu tenho uma aliança com Ele. O próprio Deus diz que se nós andarmos na luz, se nós estivermos em aliança, nós seremos propriedade particular dEle. Ele vai olhar para a gente com um olhar diferenciado. Deus olha todos de forma igual. Porém, aqueles que têm comunhão com eles, Deus tem uma visão diferenciada para essas pessoas. Um tratamento diferenciado, um relacionamento diferenciado com essa pessoa. Amém? Então precisamos valorizar o pacto que nós temos com o Senhor. O pacto é um pacto de sangue. Não é o teu sangue, nem o meu sangue, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Foi ali que foi selado a nossa chamada para estar com Ele. É através daquele sacrifício que nossos pecados foram apagados. Está entendendo? Foram pagos, na verdade. Foram pagos. Todos os nossos pecados foram pagos por meio do sangue que foi derramado na cruz. Então foi um pacto, uma aliança de sangue. E através daquele sangue nós somos purificados. Nós somos redimidos. Nós somos lavados da nossa vã maneira de viver. E a partir daí, querido, nós temos que ter gratidão, agradecimento ao Senhor todos os dias. Porque Ele abriu os nossos olhos, Ele abriu os olhos do nosso entendimento, Ele abriu o nosso coração. Hoje a gente consegue entender as coisas espirituais. A gente não é mais um cego, a gente não vive mais nas trevas, como alguns vivem. Está entendendo? Porque nós servimos a Cristo e Ele é a luz do mundo. Então, fortaleça na visão da aliança e da comunhão, praticando. Não só falando, mas praticando. A aliança mantém a esperança viva. Jeremias 31:3 diz, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha a preocupação de Deus. Até então, a nação de Israel vinha obedecendo uma lei que estava nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei. E outros mandamentos que foram transferidos oralmente. Está entendendo? Deus tinha os 10 mandamentos escritos na pedra, e Deus tinha ali agora outras leis que foram transmitidas oralmente. E Deus então agora diz para o povo, olha, a partir de agora eu vou fazer uma aliança com vocês, um pacto. E o pacto vai ser esse. Eu vou tirar o mandamento que está lá nas tábuas da lei e vou escrever no seu coração. É isso que ele diz, ó. Mas esta é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda. Deus não queria mais caminhar com o povo. Em todo momento que o povo tivesse um problema com a lei, o povo dissesse assim, não, deixa eu lá conferir para ver se é isso mesmo. Deixa eu lá na lei para ver se a lei está dizendo isso mesmo. Não. Deus estava preocupado com isso. Por quê? Porque isso estava levando o povo só a um ato de religiosidade. Mas o povo não tinha convicção de fé. O povo não tinha o princípio estabelecido na vida deles de maneira que eles zelassem pelo pacto, pela aliança. A todo momento eles falhavam. Porque estava distante, a palavra estava na pedra. Não estava dentro deles.
Deus disse, mas eu vou fazer uma aliança com vocês, e eu vou tirar agora a palavra lá da pedra e vou colocar dentro de vocês. De maneira que nós seremos o quê? O seu povo. É isso que Deus diz. Vocês serão o meu povo, com a minha palavra dentro de vocês. De maneira que você não precisa consultar mais ela na pedra. Ela estará dentro de vocês. E como diz o Novo Testamento, Paulo fala, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então ela dentro de nós, ela vai ter uma ação, né? Todo momento que nós precisamos da palavra, ela vai agir. Ela está ali para agir. Amém, Jesus? Isso é fortalecimento da comunhão. Olha a preocupação de Deus com o nosso pacto com Ele e com a nossa comunhão com Ele. Amém? A promessa da presença de Deus renova a esperança. A aliança é a garantia da fidelidade divina. Se eu tenho aliança com Deus, eu estou guardado. Se você tem aliança com Deus, você está guardado por Deus. Tá bom? Se você tem aliança com outra coisa aí fora, aí está complicado pro seu lado. Porque nada, entendeu? Pode mais do que o Deus que nós servimos. Então se você quer proteção, se você quer ser cuidado, quebra todos os outros pactos que você fez com essas entidades e faça com Jesus. Faça um pacto com Jesus. Faça uma aliança com Deus. E Deus vai colocar a lei dentro do seu coração. Às vezes a pessoa não entende porque que o crente ele tem mais facilidade de falar da Bíblia. Porque que o crente às vezes começa a falar as coisas e aquelas palavras que ele fala alcançam o coração do outro começa a chorar. Ai meu Deus, por quê? De onde vem essa autoridade? De onde vem esse poder? Tá entendendo? É o pacto, é a comunhão. Se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho pacto com Deus, a palavra dele foi colocada dentro do meu coração. Ela estava lá na Bíblia, só que na medida que eu li, ela foi transportada para dentro de mim. E agora nós temos essa ousadia para falar com essa autoridade espiritual, que não é autoridade humana, entendeu? Quando a gente começa a falar as coisas de Deus, nós somos apenas um instrumento. Quem está falando é o Espírito Santo, trazendo para você as verdades do Senhor, dizendo, olha, fortalece o teu pacto, fortalece a tua comunhão com Deus. Amém, Jesus? A comunhão gera proteção contra o inimigo. Salmo 91, versículo 1 a 4, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, em outra tradução, estarás seguro, e a sua verdade será escudo e broquel. Então essa é a proteção para todos aqueles que têm pacto com Deus, que têm aliança com Deus. O inimigo não toca. Jesus olha para Jerusalém e diz, muito eu queria guardar vocês como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas. Proteção, cuidado. Deus dizendo, olha, eu vou colocar vocês debaixo das minhas mãos de maneira que o inimigo não vai tocar em vocês. É isso que Deus está dizendo aqui, queridos. Tá bom? Olha que nível que a gente chega quando nós temos aliança com Deus, quando nós temos pacto com o Senhor. Descansar na presença de Deus. É isso que faz a comunhão e a aliança. Nos dá esse direito de descansar. Né? E também a proteção é segura para os fiéis. Deus nos protege. Deus nos coloca em segurança debaixo das mãos dele. Tudo por conta do pacto e da aliança que nós temos com ele. Tá? Comunhão e aliança garantem também direção. Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, se você tiver pacto com Deus e viver em comunhão com Deus, ele vai consertar a sua vida. Está entendendo? Aqueles erros que você cometeu, os vícios que você tem, a maneira errada de você agir, de você falar, de você pensar, tudo isso vai ser endireitado. É isso que está escrito aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não vá sendo levado por aquilo que você acha, pelos seus achismos, né? Mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É ele que vai te fazer andar pelos caminhos retos. Se você olhar, a Bíblia fala de João Batista que a mensagem dele era essa. Que ele diz assim, olha, os vales têm que ser aplanados. Os caminhos tortos têm que ser endireitados. Era essa a mensagem. E Jesus veio com esse papel de endireitar o que está errado. Entendeu? De alinhar, de aplanar os caminhos tortuosos.
de acertar tudo. Tá? Os vales, ele vai aplanar. É isso que a Bíblia diz. Isso está falando de coração, está falando de comportamento. Sabe aquela pessoa que hoje em dia tem até esse tal de bipolar, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Jesus disse, eu vou entrar aí e vou acertar esse negócio. Você vai ser uma pessoa só. Não tem esse negócio de 2 pessoas, 3 pessoas. Não existe isso aí. Tá entendendo? No caminho do Senhor não existe. Lá fora existe todo tipo que você achar de coisa que a gente às vezes até... Meu Deus, hoje está até complicado. Porém, em Cristo, ele vai endireitar suas veredas. Ele vai colocar a sua mente no lugar certo. E tudo vai ser endireitado. Amém? Então, direção segura em todas as decisões. Obediência à aliança mantém-nos no caminho certo. Quem está em comunhão com Deus, quem vive o pacto com Deus, a aliança com Deus e obedece os mandamentos do Senhor, anda no caminho certo. O que é o caminho certo? O caminho certo é Jesus. O caminho certo é amar. O caminho certo é perdoar. O caminho certo é você ajudar as pessoas. Está entendendo? É isso, o que Jesus ensina para nós. É igual a parábola do bom samaritano. É isso. Entendeu? Então Jesus te faz andar no caminho certo. E como é que você consegue isso? Pela aliança. Pela comunhão, ele vai te ensinando. É aí que entra a questão de discipulador e discípulo. Jesus é o discipulador, é o mestre. Né? Rabi, Rabone, ele é o mestre. E nós somos os discípulos. Na comunhão que nós estamos com ele, nós vamos aprendendo como nós devemos agir, como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver, o que nós devemos falar, o que nós devemos pensar. Está entendendo? Tudo isso vai sendo balizado ali pela palavra. Amém, Jesus? Então é por isso que nós precisamos ter comunhão e a aliança que nos traz vitória, que geram vitória. Comunhão e aliança fortalece a fé da próxima geração. Deuteronômio 6:7 diz, versículos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, transmitir valores espirituais. Então, olha só o que a comunhão e aliança com Deus faz. Faz de você um discipulador de uma geração. Você vai ensinar os seus filhos a viver na presença de Deus. E se você ensinar o menino no caminho que se deve andar, quando ele crescer, não se desviará dele, diz a palavra. Ele vai continuar firme com Deus. Tá entendendo? Hoje tem um monte de coisa ruim aparecendo por aí. E quais são os filhos que estarão aceitando essas novas doutrinas, esses novos ideologias que estão nascendo por aí, malignas até? Os filhos que os pais não os ensinaram, seja por obras ou por palavras. Entendeu? Então nós precisamos entender que a minha comunhão com Deus, a minha aliança com Deus, vai gerar nos meus filhos os valores cristãos, de maneira que eles com certeza também irão querer servir a Deus como eu estou servindo. Então, uma comunhão com Deus é um legado para os filhos. Não há nada melhor do que você ter os seus filhos na presença de Deus. O pai e a mãe que tem os seus filhos na presença de Deus dormem em paz. Porque sabe que os seus filhos estão lá na vigília, sabe que os seus filhos estão num encontro, está lá num trabalho específico de jovens. Ele vai ficar em paz porque sabe que seus filhos estão bem guardados pela palavra. Agora, aqueles pais que não educaram os filhos na presença de Deus vão chorar. Por quê? Porque às vezes, quando eles pensam que não, o filho está metido no crime, está envolvido com muita coisa errada. Está entendendo? Então, precisamos viver a comunhão e a aliança com Deus e com a igreja. Ok? A comunhão e a aliança leva à vitória completa. Salmo 25:14. A amizade do Senhor é para os que o temem, e a sua aliança lhe farás conhecer. Então a amizade do Senhor é para aqueles que temem. Temem o quê? Temem os preceitos da aliança, obedecem à palavra, temem praticar algo errado daquilo que está sendo dito pelo princípio. Tá? Então a amizade do Senhor é para os que o temem. Você teme o princípio? Você teme a palavra? Então você é amigo de Deus. Mas se você não temer o princípio, se você não temer os fundamentos de Deus, se você negligenciá-los, aí você se torna inimigo de Deus. Porque a visão é essa: ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. E como é que você se transforma amigo do mundo? Rejeitando a amizade de Deus. Como é que você rejeita a amizade de Deus? Negligenciando os princípios, desobedecendo a ordem que ele estabeleceu. Porque
A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Deus não vai andar comigo se não estiver de acordo com ele. Deus não vai andar com você se você não estiver de acordo com ele. Deus chegou para o rei Asa, através do profeta, e disse, olha, rei Asa, Deus estará contigo enquanto você estiver com ele. Porque o dia que tu deixares o Senhor, ele também te deixará a vós. Entendeu? Então é muito importante que vocês entendam isso, que nós precisamos manter a aliança com Deus. Só dessa maneira nós seremos amigos de Deus. Então conhecer Deus é a fonte de vitória. A aliança garante êxito espiritual e eterno. É mais ou menos igual àquela ilustração do cordão traçado ou trançado. Um cordão trançado de 3 fios é muito mais resistente do que cada fio separado. Assim é a comunhão com Deus e com os irmãos. Quanto mais focado em Deus e nos irmãos nós estivermos, mais fortes nós seremos. Unidos somos mais fortes, protegidos e capazes de resistir às adversidades, porque um vai ajudar o outro, um vai sofrer a dor do outro, um vai carregar a carga do outro. É isso que a Bíblia diz. Carregai a carga uns dos outros e serão então o quê? Discípulos de Cristo. É isso que a Bíblia ensina para nós. Protegido e capaz de resistir à adversidade, garantindo vitória em todas as áreas da vida. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Que Deus possa continuar falando no seu coração. A palavra do Senhor, ela é bem clara, muito bem clara. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, um abraço para todos os estados. A missionária Ana Paula, Deus abençoe a missionária Ana Paula. Falando nisso, de onde você é? Qual é o estado que você está aí, a cidade? Fala para mim. Amém, queridos? Foi uma bênção estar com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, eu sou da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Deixo aí para você, se você realmente quiser fazer parte, né, da nossa comunidade virtual, entre em contato comigo pelo telefone 19-997-02-3477. Eu vou estar te ajudando aí na caminhada cristã, sendo o seu mentor espiritual, te auxiliando através da palavra, orando por vocês, enfim, fazendo um trabalho pastoral aí com você, tá bom? Você que está desviado, você que está parado, não fique parado, volte para a comunhão, porque é através da comunhão que nós temos vitória. Amém, Jesus? Se porventura você quiser deixar um dízimo, uma oferta, uma primícia, entre em contato comigo, você aí do TikTok, no privado, você do Kawaii, nós temos o nosso Pix da igreja aí embaixo, você pode nos auxiliar também, trazendo aí uma oferta, fazendo aí um voto, entregando um dízimo, uma primícia, enfim, aquilo que Deus toca no seu coração. Do mais, não saia sem se inscrever no meu canal e não se esqueça que segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós estamos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus, sempre uma palavra desse nível aí, que você viu, que você entendeu a necessidade dos nossos dias de hoje. É manter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, queremos louvar e bendizer o Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa palavra, por essa ministração. Pedimos que o Senhor os abençoe, os teus filhos, grandemente, que eles possam ser guardados pelo Senhor, que a tua boa mão esteja sobre eles, que teu Espírito Santo esteja, meu Pai, operando de uma forma sobrenatural em cada coração. Que a comunhão do Senhor traga para os teus filhos uma firmeza na aliança e no pacto que eles fizeram com o teu reino, com os céus, e também faça eles viverem em comunhão contigo e com a igreja. Eu oro por cada um e declaro sobre eles uma unção poderosa de bênção, de milagre e de vitória. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Essa história...